Vamos lá, vou fazer a gravação da tela aqui para vocês. Planejamento de uma fixa inferior, implante aí na região 45, 44, 45, 46. A gente seleciona aqui o dentista. O paciente já havia cadastrado ele anteriormente, mas não tem muito segredo. A gente clica aqui no lapisinho para cadastrar um paciente eventualmente, certo? Então, o planejamento ele vai consistir num implante na região de 44, um pôntico na região de 45, 46, um outro implante. E nesse 47, o paciente já tem uma coroa fixa sobre o dente, essa vai permanecer. Esse 46, ele tem uma lesão na região de furto, onde vai ser feita a extração desse elemento, ok? Então, a gente clica no elemento 44, planejamento de implante, material é indiferente, coroa parafusada também é indiferente. Com a tecla Ctrl pressionada, eu clico em 46, ele automaticamente passa as mesmas informações, né, do 44 para 46. Clico no 45 e aqui eu vou selecionar um ponto anatômico, tá bom? Não preciso selecionar nenhum dos outros itens, só vou clicar em OK. Lá na frente eu explico melhor para vocês, mas é bom que nessa situação, nesse caso em específico, eu deixe o 45 como um ponto anatômico, porque eu vou fazer o posicionamento tridimensional dos dentes aqui depois, para me basear em relação ao posicionamento dos implantes, ok? Eu clico em salvar e aí eu vou para o planejamento dos meus implantes. No primeiro momento, o software me pede para que eu faça o carregamento da tomografia desse paciente, certo? Então eu venho na pasta em questão, onde está salvo a tomografia do paciente, certo? Então eu venho aqui, e uma vez que eu clico na pasta do paciente, que ele encontra a tomografia, ele já aparece aqui para mim, ó, séries, volume reformatado, 304 imagens, e me mostra a data onde foi feita a tomografia. Eu clico em OK, ele vai fazer o carregamento da tomografia do paciente. E aí percebam que, manipulando o limiar de superfície, eu consigo distribuir um pouco melhor só a volumetria óssea, ou eu percebo um pouco melhor os dentes do paciente também, junto com o tecido muscular, tá? Para fins de ficar um pouco melhor a visualização, eu vou fazer um corte na imagem aqui. Acho que está aparecendo um pouco do antagonista ali de uma forma que eu não gostaria. Vou verificar o quanto que eu consigo tirar dela sem influenciar na borda dos incisivos. Não consigo influenciar muito. Eu vou manter assim por enquanto, porque vai existir uma etapa onde eu preciso fazer o alinhamento de um escaneamento. E aí, se eu cortar muito aqui, pensando em cortar para que não apareça tanto aqui, ó, na região do antagonista, eu vou perder referência nos anteriores. Então, vou deixar dessa forma mesmo aqui para vocês, ok? O programa pede para que eu delimite um recorte panorâmico do paciente. Acho que o recorte panorâmico está satisfatório, tá? Esse paciente, nessa região 46, possui uma lesão de furto, ele tem uma trinca na região de furto. Então, o planejamento ideal para ele, proposto, na verdade, né? Um implante na região de 44, um pôntico na região de 45 e um implante na região de 46. Tá? Esse planejamento ele vai se basear na condição de fazer o alinhamento da tomografia a uma malha de escaneamento, ok? Não é um protocolo, caso fosse um protocolo, talvez a gente faria TC a TC, mas no caso aqui a gente vai fazer TC a malha, que seria o escaneamento, ok? Então a gente clica em seguir e ele pede para que eu busque dentro do computador onde está o escaneamento desse paciente. Então eu vou na pasta onde está o escaneamento do paciente
e vou clicar para puxar, importar. Então ele vai pedir para que eu faça o alinhamento, e aí aqui é importante, lembra que eu falei para vocês que eu não ia fazer o recorte da imagem, porque eu acho que ia me atrapalhar um pouco. Então, vou manter dessa forma mesmo. E vou tentar buscar 3 pontos em comuns de referenciamento para minha tomografia. Então, eu clico com o lado esquerdo no primeiro ponto. Com o lado esquerdo, eu clico no segundo. Vou posicionar bem na linha média do paciente, aqui nos incisivos. Posiciono novamente na linha média nos incisivos. Vou tentar buscar um de forma equidistante, lá na região do molar. Aqui, na pista vestibular do molar. Clicou em seguir, ele vai fazer um pré-alinhamento da nossa malha com a tomografia, ok? Então, se a gente correr com o lado direito do mouse, a gente vai verificar que ele fez um pré-alinhamento, uma pré-dimensionalização, né, da nossa malha com a tomografia. Então, ficou relativamente satisfatório. A gente clica em seguir, lembrando que eu estou no modo assistente, eu não estou no expert, tá? Eu estou no modo assistente, e ele faz essas etapas meio que de forma automática. Quanto mais azul, mais fiel, mais bem posicionado em relação à tomografia ele vai estar. Tá? Lembrando que gengiva, tecido gengival, a tomografia não vai pegar eventualmente mesmo, né? Então ele vai aparentar a gente nessa cor vermelha. Dente está com muitos pontos em azul, então isso significa que ficou bem posicionado, que ele está bem alinhado. Mas caso tenha dúvida com o lado direito, eu posso clicar aqui, ó, e vir fazendo uma inspeção também, ok? Continuar com o alinhamento aceitável, caso a tua tomografia tenha ficado bem posicionada, tá? Nesse momento, o programa pede para que eu faça a delimitação do trajeto do nervo alveolar inferior. Então, eu gosto de começar fazendo a saída dele ali na região do metoniano. Ele está aqui, ó. Do lado direito, a gente corre a imagem e vem procurar ele. Eu gosto de dar um clique com o lado esquerdo lá fora do rebordo, um outro na embocadura do forame e outro já dentro do canal. Então, com o lado direito, eu corro a imagem para trás e venho delimitando toda a extensão do trajeto. Caso eu ache que a imagem tenha ficado muito pequena, com a bolinha do mouse eu posso ir aumentando, dimensionando. Automaticamente eu também posso fazer o aumento do diâmetro do canal, acho que fica numa proporção boa assim mesmo. E aí eu venho delimitando o trajeto do nervo alveolar inferior. Isso é muito importante que a gente faça de forma mais fiel possível, para que na hora de fazer o posicionamento do nosso implante a gente não tenha aí nenhuma problemática com parestesias, certo? Nesse momento ele pede para que eu faça o posicionamento dos dentes no modelo. Lembra que lá no início, na fase inicial, a gente clicou com o 45 como um pontico, então isso se faz importante agora nesse momento. Ele pede para que a gente delimite onde vai ser a mesial do 44 e onde vai ser a distal do 46. Então, se eu clico aqui na comanda e coloco 45 como pontico, ele já vem para cá, ó, como pontico. Se eu não coloco ele como pontico, apenas vem 44 e 46. Se eu coloco 45 como implante também, e vem o planejamento eventualmente também para o implante no 45, tá? Então, é a dica de ouro aí para vocês, tá? Posso mudar também a biblioteca, não vou me ater a formato de implante, não acho que, formato de dente, não acho que esse é o foco, acho que essa biblioteca genérica está mais do que satisfatória, tá? Obviamente ela
é um pouco mais pontiaguda do que os dentes do paciente, mas a intenção aqui é a gente ter referenciamento de posição tridimensional do nosso implante, tá bom? Nesse momento, eu também gosto de vir aqui no modo Expert, eu clico em Ferramentas, Adicionar, Remover, e eu gosto de adicionar o antagonista, porque eu gosto de me basear com o posicionamento do meu implante também em relação ao antagonista. Então, eu clico em Carregar e vou buscar o antagonista, o escaneamento do antagonista. Então, percebam vocês que nesse momento eu já tenho o meu escaneamento inferior, tenho o posicionamento dos dentes e tenho o meu antagonista, certo? Obviamente, esse paciente ele não tem uma oclusão 100% satisfatória. Já é possível ver aqui que ele tem mordida cruzada, a oclusão dele não é das melhores, tá? Mas é importante que a gente faça a importação do antagonista, até porque esse caso desse paciente, eu vou, num segundo momento, a gente vai fazer a troca dessa coroa do 46, 47, desculpa. E aí a gente pode tentar compensar um pouco essa oclusão dele. Obviamente que ele precisaria de um aorto, um expansor, talvez, mas enfim, né, eu gosto de trabalhar com o antagonista para proporcionar melhor a referência do meu implante. Então, volto para o modo assistente. Os meus dentes estão bem posicionados. Clico em seguir. E ele pede para que eu faça novamente o posicionamento dos meus dentes, tá? Com a tecla A, sempre que eu clico na tecla A, ele mostra ou esconde o meu antagonista, ok? Então, agora é a questão de usar um pouco da criatividade, trabalhar aqui no posicionamento. Como falei, não vou me ater muito a posicionamento tridimensional extremamente correto, porque a ideia aqui é só para que a gente tenha uma oclusão relativamente satisfatória, certo? Mas acho que aqui ficou ok. Obviamente, os meus dentes estão invadindo o espaço do antagonista. Não é o foco, não é a função desse software de fazer desenho de dente, ok? Aqui a ideia, a dinâmica é simplesmente balizar o dentista para que ele faça um bom posicionamento dos implantes, ok? Então, os implantes não, os dentes posicionados, a gente clica em seguir, vamos para escolher o nosso sistema de implante, tá? Então, percebam que nessa imagem eu tenho a tomografia do paciente, eu tenho a primeira malha de escaneamento aqui embaixo, que ela é representada pelo escaneamento de trabalho, certo? E eu tenho uma segunda malha aqui em cima, que é a referência do dente que a gente fez o posicionamento tridimensional aqui, ok? Então, vamos para a escolha do sistema de implante. Nesse caso, eu vou usar implantes Neodentes Helix do sistema GM. E a princípio, eu pensei em utilizar aí um 1375/8, talvez um 1375/10 aí para o caso. A gente clica em confirmar, vamos posicionar. E aí, com o lado direito do mouse, a gente vem buscando o melhor posicionamento tridimensional aí do nosso implante, levando em consideração aqueles fatores, né, pelo menos 1 milímetro longe da raiz do dente vizinho, 3 milímetros de cada implante. E aí aqui vai a parte talvez aí mais bacana, né, de todo o planejamento, que é a gente conseguir posicionar o nosso implante baseado já nessa coroa que a gente fez um pré-desenho dela aqui. Então, é muito importante que a gente capriche nesse posicionamento do nosso dente, porque é ele justamente quem vai balizar o nosso implante, ok?
Então, acho que aqui vai ficar uma boa posição. A princípio, para esse caso, a gente pensou em trabalhar com o sistema Helix GM da Neodent, Helix GM, né? E utilizar o sistema EasyGuide para fazer a instalação desses implantes. Então, acho que a gente consegue colocar até um de 10 aqui. Acho que dá para trabalhar com 3,75 por 10 nesse caso aqui. Vou fazer um giro em 360. E aí, vamos para a seleção do nosso sistema de anilhos. Então, vou trabalhar com o Lazy Guide, tipo de osso. A princípio, não preciso fazer muita alteração dele. E aí, vamos posicionar pelo menos o mais ideal possível, né? Digamos assim, em relação à nossa coroa. Caso você queira visualizar o 3D com um pouco mais de facilidade, você clica em Expert e Assistente novamente e vai mostrar a tela para você em 3D numa proporção um pouquinho melhor. Eventualmente ele já puxa o implante 46, não quero trabalhar com 46 ainda, eu só quero dimensionar melhor o meu implante em relação ao meu planejamento protético. Então, vamos lá. Percebam que a raiz do canino é um pouco inclinada, então se não tem muito que a gente buscar aqui mesmo em relação à mesialização dele, certo? Então, posicionamento saindo ali na oclusal, obviamente que a gente pode dimensionar também um pouco melhor a coroa desse 44 depois na fase protética, mas o importante é que ele está saindo ali, ó, na face oclusal. Se a gente fizer um 360 ao redor do implante, em todo momento ele está dentro do volume do rebordo ósseo, ok? Então, vamos para o nosso implante 46. Também vou trabalhar com o Helix GM. O sistema ele entende que você vai continuar trabalhando com o Easy Guide, ok? E aí vamos verificar se a gente trabalhando com 3,75 por 10, se ele vai ficar numa proporção ideal para esse caso. Em casos onde a gente faz a extração e automaticamente a instalação de implante, eu gosto de tentar travar ele na região ali de septo, porque no futuro eu tenha uma melhor distribuição geométrica, né, da minha prótese em relação a esse implante. Então eu gosto de trabalhar sempre na região de septo. E aí aqui a conversa vai longe em relação ao posicionamento. Tem dentista que gosta de colocar em uma das raízes para garantir um pouco mais de estabilidade, mas particularmente assim, a minha formação ela me levou à escolha de um posicionamento protético aí mais favorável, né? Então, sempre que possível, gosto de tentar colocar ele aqui na região de fúrica, tá? Então ali, ó, a gente consegue observar, a gente vai ter um bom travamento apical, nosso implante ele vai ficar bem travado. Percebam vocês que o primeiro desenho aqui em cima ó, é da coroa, o desenho da coroa, ok?
segundo desenho é a malha da raiz residual, e aí eu tenho o desenho do dente aqui embaixo, tá? Um giro em 360, meu implante continua bem instalado dentro do rebordo ósseo, tem uma margem de segurança em relação ao velar inferior, inclusive eu acho que daria até para enterrar ele pelo menos 1 milímetro aqui, ó, aqui assim, trabalhando aí com 3,75 por 10, tá saindo na face oclusal do meu molar. Se a gente quiser verificar, está saindo na face oclusal do molar. E aí, nesse momento, a gente precisa fazer a extração virtual da nossa raiz residual, tá? Ou do remanescente do dente ali, tá? Por que que isso é importante? Porque senão, na hora de fazer a instalação do guia cirúrgico, não vai ter espaço para anilha. A confecção, na verdade, do guia cirúrgico, a gente não vai ter espaço para anilha. Então, eu vou fazer a extração desse remanescente do 47. Então, eu clico com o lado direito do mouse, vou voltar aqui para mostrar para vocês, eu clico com o lado direito, extrair dente virtualmente, e aí eu vou ocultar tudo, vou mostrar somente o modelo de trabalho, clico no dente, e aí eu clico em OK. Ele pede para que eu confira se eu posso prosseguir, porque ele vai fazer uma alteração, né, na anatômica dos dentes. Continuar mesmo assim. E aí eu volto para o modo assistente, tá? A gente faz isso no dia a dia de forma automática, acaba que a gente, quando vai gravar vídeo, a gente até esquece de explicar o que que a gente está fazendo, né? Então, prometo me ater a isso aí para vocês também, tá? Então, posicionamento tridimensional do implante, acho que a gente pode colocar ele até um pouquinho para mesial, né? Deixa eu botar ele aqui para mesial mais um pouquinho. Acho que agora ele ficou bem na região central aí do molar. Vai sair bem no centro da coroa. Ok. Então, visto que é uma guia cirúrgica dentosuportada, eu não vou colocar fixador, tá? Vou prosseguir. E vai pedir para gerar um relatório cirúrgico. Aconselho vocês que leiam o relatório cirúrgico, até para que vocês entendam como é toda a dinâmica de planejamento do software, tá bom? E aí vamos para o desenho da nossa guia cirúrgica. E aí, nesse momento, é importante que você já tenha o fio conceitual para que dê espaço ali para a nossa anilha. Tá? Então, ele vai me dar 3 alternativas aqui. Eu vou clicar em desenhar guia cirúrgico. Ele pede para que eu escolha se eu vou trabalhar, se eu vou continuar trabalhando com o modelo base, tá? Eu vou continuar. Por quê? Nesse modelo base eu já fiz a extração virtual do meu 46, ó, consegue perceber? Então a minha anilha está flutuando sobre a malha, eu não tenho a malha do dente aqui, eu não tenho o dente em si me atrapalhando com a anilha. Então eu vou clicar em seguir. Particularmente eu gosto dessas medidas aqui que o sistema me dá em relação às anilhas, tá? Não gosto de alterar isso daqui. Acho que 2,5 para espessura ao redor da anilha é uma medida boa. Eu vou clicar em seguir. E aí a gente vai prosseguir com o desenho do guia em si. Aqui ele está mostrando qual vai ser o direcionamento da inserção das anilhas. Eu gosto de deixar ele um pouco mais paralelo, tanto da anilha quanto do guia, na verdade, ele vai pedir, né? Eu gosto de deixar um pouco mais paralelo. A gente vai para a parte do desenho em si, do nosso guia cirúrgico. Desenho sendo predisposto, eu gosto sempre de trabalhar com o dente de forma posterior,
e sempre alguns dentes de forma anterior para que eu tenha uma melhor estabilização do meu guia. Então, com o lado esquerdo do mouse, eu venho clicando e aí eu venho tentando trabalhar mais ou menos na região de equador protético. Vou desenhar ele até o canino. Acho que já vai ter uma boa estabilidade. Clicando sempre no meio do dente ali, né? Na região de equador protético. E aqui no rebordo eu gosto de ancorar ou estabilizar ele na região de rebordo do paciente para dar um pouco mais de segurança e estabilização aí do guia cirúrgico. Então, vou unir os pontos, clico em aplicar e aí ele já vai pré-desenhar o nosso guia cirúrgico, ok? Ele pede para mim definir se a espessura do guia pode ser de 2,5 ou de 1 milímetro de suavização. Gosto de manter essa medida também, mas posso alterar caso eu queira. Percebam aqui que eu estou com uma guia praticamente de M-arco, certo? Então, quando eu trabalho com guias de M-arco, eu gosto de fazer a instalação de um suporte de reforço, que seria esse suporte redondo, tá? Ajuda, de uma certa forma, a não distorcer o guia na hora da esterilização, tá ok? Sempre trabalho com as minhas guias de forma estéreis, então essa barra ajuda a não deformar o guia, ok? Então, a gente coloca um suporte dessa forma aí, ok? Clique em novo, e aí eu gosto de fazer a instalação de texto, tá? O primeiro texto que ele me dá já é o nome do paciente. Eu gosto de colocar esse nome do paciente sobre o suporte. E aí eu venho posicionar um pouquinho melhor aqui o nome sobre o suporte. Ok. Gera um novo texto. Lembrando que meus implantes foram de 3,75 por 10 milímetros. Então, eu gosto de colocar os números dos implantes próximos dos implantes para que eu lembre, né, qual é o tamanho desse implante. À medida que fica vermelho, ele não fixa no guia, então a gente vai deixar ele assim, porque fica mais fácil de fixação e visualização. Como os dois implantes são de 3,75 por 10, eu vou deixar uma única numeração aqui no centro para já referenciar os dois aqui. Acho que aqui vai ficar legal. Eu já vou deixar um único número para os dois implantes aqui, tá ok? Outra coisa que a gente pode fazer a instalação também é de uma janela retangular para conferir se esses implantes, se esses dentes estão bem adaptados em relação ao guia cirúrgico. Eu gosto de fazer uma janela de inspeção ou uma janela de visualização aqui na região anterior, de forma que eu consiga enxergar toda a extensão de borda incisal desse paciente aqui. Se a gente acha que ficou ou gostaria de verificar se ficou numa proporção legal, a gente clica em pré-visualizar e aí a gente já tem uma ideia de como ela ficaria, certo? Acho que eu posso trazer até um pouco mais para frente. Clique em pré-visualização e aí a gente já tem uma ideia se ela vai ficar bem adaptada ou não, certo? Saio da pré-visualização. Poderia colocar uma janela de inspeção aqui no molar, mas não, nesse momento, nesse caso, acho que não tem necessidade. Clique em seguir e aí ele vai começar a fusionar o meu guia cirúrgico. Ele pede se eu gostaria de modelar o meu guia. Não vou fazer modelagem alguma. Percebam que eu tenho uma boa camada de resina ao redor da minha anilha. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente já conversou durante o curso também. Clique em seguir. E ele vai fazer a geração do arquivo do guia cirúrgico. Vai prosseguir com a finalização dele.
Então, eu já tenho pronto o meu guia cirúrgico. 30 minutos, né, de vídeo aqui, tá configurando, mas eu estou gravando, eu estou falando com vocês, mas assim, no dia a dia, 10 minutos, 15 minutos é tempo suficiente aí para a gente fazer um guia cirúrgico desse. Lembrando que assim, é um treino, é um exercício, né? Então, creio eu que logo logo vocês também, em pouco tempo, estão fazendo aí todo o planejamento de vocês também. Então, guia pronto, só mandar na impressora, fazer a impressão e partir para a cirurgia. Beleza, meus amigos? Um abraço, até a próxima.